Evangelho, quarta-feira da 31ª semana do Tempo Comum, hoje, memória de todos os fiéis defuntos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu senhor voltar de uma festa de casamento para lhe abrir imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da 31ª semana do Tempo Comum, hoje comemoração de todos os fiéis defuntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Igreja do mundo inteiro dedica de maneira especial as suas orações e intenções em favor de todos os nossos irmãos e irmãs defuntos. Todos aqueles que completaram a corrida, guardaram a fé, como ensina o apóstolo São Paulo, todos aqueles que percorreram a estrada do Senhor e chegaram ao cumprimento desse tempo e agora vão diante do Supremo Juiz apresentar-se aos braços da misericórdia. Aqueles que durante essa vida conheceram o Senhor, seguiram seus ensinamentos, vão ser agora encontrados pelo Senhor e diante dele ouvirão as palavras: vinde para junto de mim, benditos de meu Pai. Queridos irmãos e irmãs, como é importante nós rezarmos pelos nossos irmãos já falecidos. E a importância dessa oração passa pela comunhão dos santos, passa pela comunhão de toda a Igreja e tem um papel de grande relevância. Por quê? Uma vez que nós completamos o nosso tempo aqui, agora estamos entregues à justiça divina. A misericórdia nos acompanha durante toda a nossa história, até a eternidade. Não há um único santo na eternidade que não tenha sido alcançado pela prodigiosa misericórdia de Deus. Entretanto, durante essa vida, o Senhor com abundância testemunha e derrama sobre nós as águas da divina misericórdia, a fim de que nós possamos alvejar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Como domingo nós vamos ouvir, porque aqui na Itália celebramos ontem todos os santos, e essa é a leitura do livro do Apocalipse, que nós vamos ouvir no próximo domingo. No Brasil nós vamos ouvir no próximo domingo. Então, ninguém entra no céu sem que a sua vida tenha sido completamente lavada pela divina misericórdia. Acontece que muitas vezes nossos irmãos e irmãs completam o seu percurso nesse tempo sem ainda entregarem inteiramente o seu coração para ser purificado pela divina misericórdia. E, ao chegarem diante do justo juiz, se dão conta, ou melhor, precisam enfrentar essa verdade. Ali tem um momento de grande significado, a nossa intercessão. Assim como o Senhor no alto da cruz rezou por nós ao Pai, dizendo: Pai, perdoai-lhes. Eles não sabem o que fazem.
também em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos rezar por todos os nossos irmãos e irmãs falecidos, dizendo: Senhor, perdoai-lhes, unindo as nossas preces às preces do Senhor e nos colocando num ato de amor a oferecer por eles aqueles gestos de amor que eles não conseguiram oferecer. Que no tempo em que poderiam realizar em sua liberdade um ato de amor ao Senhor, se deixaram de alguma forma levar pelas dispersões da vida que impediram dessa forma que se cumprisse aquele ato de amor. E agora, diante do Supremo Juiz, ou seja, diante da verdade sobre a própria história, certamente reconhecem quantas ocasiões poderiam ter amado e realizado um ato de amor segundo o coração de Deus e deixaram escapar. E dessa forma deixaram de participar daquele grande ato de amor que o Senhor quis realizar e terminou realizando, porque ninguém impede a vontade de Deus, mas naquela realização, aquele nosso irmão que poderia ter participado e poderia ter recolhido tantos méritos de graça, deixou de recolher. Mas nós ainda podemos aqui, por ele, oferecer e recolher atos e méritos de amor a nosso Senhor. Por isso, cada vez que vamos à Santa Missa e oferecemos as graças espirituais do sacrifício eucarístico em reparação pelos pecados cometidos por aquele nosso irmão já falecido, oferecemos em favor das necessidades espirituais de sua alma, tudo isso vem recolhido por Deus, porque assim como os efeitos do bem praticado permanecem ecoando no tempo, também os efeitos da maldade realizada ou do bem que deixou de ser realizado, o bem que deixou de ser realizado, você deixou de recolher sobre ele, né? O Senhor colocou outros filhos ali para cumprirem aquela missão, para realizarem aquela boa obra que ele queria e entregou em suas mãos para que fosse realizada, e deixou nas mãos daquele irmão que faleceu, para que fosse realizada, para que ele tomasse parte naquilo dali, e ele deixou de tomar parte, escolheu não participar, ele se afastou, ele se dispersou, e o Senhor não deixou que não fosse feito aquele bem, e logo transferiu a outros corações esse empenho, e aquele bem no final aconteceu, só não teve a participação dele, né? Só que a perda dessa participação é algo grave, porque ela edificaria mais o caminho de santificação daquela pessoa, e obviamente esse bem ia ter efeitos, assim como continuou acontecendo os efeitos, mesmo sem a participação dele. Da mesma forma, quando a gente realiza um ato de maldade, ou realiza ou cumpre algo fora da vontade de Deus, ou realiza algo contra a vontade de Deus, também a maldade vai permanecer ecoando nos demais corações, onde os efeitos dessa maldade acabou se fazendo sentir, né? E Deus, com urgência, procura corações a fim de que os atos de amor cumpridos por eles venham a sanear e a cancelar o delagar dessa maldade sobre a face da terra, dos efeitos desse mal, desse vício ou desse ato que não vem de Deus sobre a face da terra, né? E muitas vezes os nossos pecados deixaram ecoando isso. E eis que o Senhor procura sempre corações disponíveis a oferecer atos de amor, mas sobretudo a se oferecerem como caminho de reparação, como aqueles que vão interceder em primeira pessoa em favor da supressão dos efeitos daquela maldade. E isso a gente vai fazer realizando obras, atos de misericórdia, como nos ensina a Santa Igreja, né? Então, as misericórdias espirituais, os atos de misericórdia espiritual e corporais, eles têm um grande valor de reparação e de sufrágio que nós podemos oferecer em favor das almas. Todas essas e tantas outras formas, nós recolhemos graças e bens espirituais. Falávamos ainda há pouco, né,
da oferta da Santa Missa, como também a oração do Santo Rosário, na intenção daquelas almas que estão no purgatório, que estão nesse tempo em que enfrentam a justiça e que são socorridas pelos atos de amor que a Igreja oferece em nome deles, de maneira que o coração deles possa se preencher desse amor que vem de Deus, de maneira que todos aqueles laços que ainda ficaram de alguma forma ligados a esses corações se rompam aqui. A Igreja cuida das necessidades de seus filhos sempre, sempre. O céu vem em nosso socorro, porque para entrar no céu é preciso coração puro. Bendito seja Deus que aqueles que se deixam conduzir pela verdade e têm o seu coração purificado durante a vida, completam a sua jornada deixando todo o amor e apego desse mundo e partindo, como falávamos de Zaqueu, com um coração tendo Deus como seu único tesouro, como o seu tudo. São Paulo vai nos falar isso. Hoje no Evangelho, alguns devem ter notado a diferença. São vários os textos ou as opções de leitura que nós temos para a celebração de hoje. Eu peguei um dos formulários, o formulário que se compõe com o Evangelho de São Lucas, capítulo 12. Mas temos tantos outros evangelhos compostos com Mateus, com Marcos e com João, que podem ser usados na celebração de hoje. Então pode acontecer que na sua diocese ou então na sua paróquia, como essa já é a terceira ou a segunda missa do dia, o padre quis fazer um formulário diferente. E aí você vai ter a oportunidade de ouvir um outro texto bíblico, o que enriquece ainda mais essa nossa experiência de escuta do Senhor. Então, como é importante, por exemplo, durante a nossa vida, ouvirmos a palavra do Senhor. Aproveitando assim, esse ensejo, que estamos agora falando, que é a diversidade dos textos bíblicos. Quanto maior o nosso conhecimento da palavra, quanto maior a nossa experiência com a palavra de Deus, como se edifica um bem em favor das almas. Como assim, Padre Fábio? São centenas e milhares de homens e mulheres que em todo o mundo não se importam e desprezam a palavra de Deus. E isso faz com que se alastre no mundo os efeitos de um coração que se endurece por estabelecer uma distância voluntária à palavra de Deus. E olha que grande efeito de consolação é para o Senhor o fato de você se dispor com tanta avidez e com tanta abertura de coração a querer ouvir a palavra de Deus e querer aumentar o conhecimento e a aliança de amor com essa palavra. Olha quantos irmãos nossos partiram dessa vida ainda precisando aumentar o seu amor e o seu zelo, ou desejando ter o maior zelo e amor pela palavra de Deus e não viveram essa experiência mesmo desejando. E agora, obviamente, diante da justiça divina, percebem o efeito do que foi a resistência ou mesmo alguns momentos de hostilidade que trouxeram consigo durante a vida em relação à palavra de Deus. E aqui está a igreja dizendo: Senhor, zelamos pela Tua palavra, amamos a Tua palavra, buscamos tê-la viva no nosso coração e te pedimos na Sua infinita misericórdia os méritos desse amor e dessa entrega. Nós te suplicamos, pela Sua infinita misericórdia, seja oferecido em favor desses nossos irmãos, em favor das necessidades deles, eles que agora contemplam a profundidade e a grandeza da verdade sobre o zelo e o amor à palavra de Deus, o quanto não sentem dentro de si sacudir as entranhas dizendo: eu tive a oportunidade e deixei passar, meu Senhor, piedade de mim. Como te fiz sofrer tendo tanto de tua parte e lhe dando tão pouco de minha parte. E aí a igreja vem em socorro e diz: Senhor, recebe essa oferta do nosso amor em nome desse nosso irmão. Acrescenta, Senhor, à sua vida os efeitos dessa graça.
Acrescenta, Senhor, e recebe em seu nome esses dons que recolhemos, porque nós o amamos e nos compadecemos de suas dores, nós que compreendemos aqui aquilo que ele, por uma infelicidade, não soube compreender e zelar. Ao mesmo tempo, a oração pelos nossos irmãos falecidos, assim como vamos falar no domingo, já é dizer, assim como falamos ontem, assim como vamos falar no domingo a respeito da celebração de todos os santos, normalmente a gente se orienta em direção aos santos para pedir pelas nossas necessidades, né? Isso é bem cara de pau da nossa parte, depois a gente vai falar sobre isso. Quando na verdade a primeira coisa que os santos deveriam retratar para a gente não é um espelho de nós mesmos no sentido de fazer reverberar a nossa necessidade, mas ao olharmos os santos, a primeira coisa que nós deveríamos pensar quase de imediato é na vida eterna. É na vida eterna. Eles são o primeiro espelho da vida eterna. A primeira coisa que a gente precisa ter no coração quando a gente pensa a memória dos santos é que nós também queremos chegar na vida eterna com eles. E precisamos de ajuda para enfrentar esse ou aquele outro problema para chegarmos lá. Não é para fazer a vida que a gente quer ou para viver do jeito que a gente acha melhor. É para chegarmos na eternidade. Então a primeira coisa que olhar para os santos deve se gerar no nosso coração é esse pensamento, é esse desejo pela vida eterna, pela eternidade, pela santidade. E se vamos até eles pedir o socorro e a ajuda, é em causa a um tema ou a uma situação que com o socorro justo nos aproxima mais da santidade e não mais dos vícios, não mais daquilo que são as ambições do nosso coração, que muitas vezes são levianas. Então, como é importante mudarmos essa nossa sensibilidade de relação com os santos, e a oração pelos nossos irmãos falecidos tem um valor enorme para a nossa vida, também sobre esse mesmo tema, sobre o significado da nossa vida e, ao mesmo tempo, o valor das boas obras, que muitas vezes são sonegadas por conta de uma agitação do nosso coração, por conta de uma dispersão sobre os nossos desejos e interesses, mas que isso também vai ter um efeito. Então, que vendo a necessidade de nossos irmãos e olhando a forma como a igreja zela por essa necessidade, o nosso coração acorde para que a gente não fique perdendo tempo na vida com coisa que não serve para a eternidade. Perdendo tempo na vida com a dispersão sobre preocupações e outras coisas que nos tiram sempre mais de Deus. Se a gente deixar, meu amigo, o mundo vai arrancar Deus de você. Aquela prioridade de Zaqueu, que nós vimos no domingo, que tocou o nosso coração. Alguém que está disposto a deixar tudo para não perder Deus como o bem mais valioso da sua vida. Se a gente não faz atenção a isso, o mundo vai arrancar isso de você na base da foice. Então, é preciso que, ou melhor, dessa experiência da oração com os nossos irmãos, é preciso que a gente também acorde para essa verdade. E quando a igreja se levanta para orar pelas necessidades de nossos irmãos falecidos e fala isso abertamente, dessa necessidade de oração por eles, isso deveria, por primeiro, gerar esse efeito em nós. Pensar a forma como estamos vivendo a nossa vida em função da eternidade. O quanto a busca da vida eterna está como penhor da nossa vida e escolha primeira de todo o nosso agir, a fim de que possamos concretamente no nosso dia a dia oferecer ao Senhor o que lhe é agradável e viver daquilo que o Senhor nos oferece por amor. Santo Ambrósio escreve hoje na Liturgia das Horas, falando a respeito desse tema, que é o tema da morte e da vida eterna. Então, depois aqueles que puderem e tiverem a oportunidade de ler o texto de Santo Ambrósio, ajuda um pouco mais a olharmos com intensidade para esse fato. A vida nos foi entregue para conquistarmos já aqui a eternidade.
que ao rezarmos pelos nossos irmãos se acenda fortemente no nosso coração o desejo pelo caminho da santidade e que tudo que façamos nessa vida seja para recolher graças e bens espirituais, não apenas em nosso favor, mas a serem entregues ao Imaculado Coração de Maria, para que a nossa mãe possa distribuir em favor de todos aqueles mais necessitados. E com muita coragem dizer: Mãe, a minha necessidade, quando chegar a hora e o tempo, eu confio em tuas mãos, mas a minha vida eu a ofereço para recolher tudo aquilo que for possível em favor dos meus irmãos que agora estão mais necessitados do que eu. E por eles ofereço e te peço, Mãe, quando chegar o tempo da minha necessidade, que elas estejam confiadas ao teu coração e que dele venham toda a ajuda e bens espirituais necessários para que eu possa ter o meu último dia aqui na terra como o primeiro dia no reino dos céus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.